A paz do Senhor a todos. Neste vídeo eu vou falar sobre o quarto mandamento. Mas vocês também podem encontrar ele de forma assim escrita na Bíblia Sagrada, no um dos livros. Vocês podem olhar no Velho Testamento. Um dos livros que pode encontrar é no livro de Êxodo, capítulo 20. Os 10 mandamentos começam do versículo 3 ao versículo 17. E aconselho que vocês vejam também nesse canal. Vocês vão, por exemplo, para a playlist Os Mandamentos, onde eu tento explicar de uma forma que possa entender, assim, compreender melhor o que cada um quer dizer. E também sobre os 2 mandamentos ensinados por Jesus, pelo nosso Senhor Jesus. E também podem ver outras playlists onde eu pego sobre o Evangelho, sobre como servir a Deus, ensinamentos bíblicos também, e também sobre os outros mandamentos que já gravei. Entre outros assuntos também que são tratados nesse canal, e também vocês podem deixar sugestões de vídeos para esse canal, para vocês que trecho que diz sobre a questão de escravos e escravas. É porque pode dizer que, como muitas nações tinham o costume de prisioneiros de guerra ou de conquista serem escravizados, foi adicionado aqui, no caso, neste mandamento, porque tinha esse costume naquela época. Eu quero apenas deixar essa aviso a vocês para que vocês entendam quando eu começar a falar sobre este mandamento. Espero que vocês fiquem também até o final para poder tentar explicar de uma forma que fique melhor compreensível. Se mesmo assim ficar alguma dúvida, não tem problema, vocês podem deixar suas perguntas aqui no comentário. E cara, primeiramente, eu prefiro que vocês assim peçam a Deus que oriente para vocês que compreendam sobre esse mandamento, sobre o que realmente é para ser feito e realmente Deus quer. E aí, dependendo do que Deus mostrar a vocês podem deixar aqui no comentário se foi isso que Deus mostrar a vocês. Mas falando sobre o quarto mandamento, ele diz o seguinte: guarde o sábado, que é um dia santo. Faça todo o seu trabalho durante 6 dias da semana, mas o 7º dia é um dia de descanso, dedicado a mim, o Senhor, seu Deus. Não faça nenhum trabalho nesse dia, nem você, nem os seus filhos, nem as suas filhas, nem os seus escravos, nem as suas escravas, nem os seus animais, nem os estrangeiros que vivem na terra de vocês. Em 6 dias, eu, o Senhor, fiz o céu, a terra, o mar e tudo o que há neles, mas no 7º dia descansei. Foi por isso que eu, o Senhor, abençoei o sábado e separei para ser um dia santo. Então é esse o quarto mandamento. Sobre a parte dos escravos e escravas também terem direito ao descanso, eu também falei um pouco antes de falar sobre esse mandamento. Falei mais ou menos dessa forma, que os escravos e as escravas, no caso, eram como se fossem prisioneiros de guerra, quando acontecia o povo hebreu, e naquela época foi entre todos os povos do mundo escolhido por Deus para ser separado para ser dele, e era quando esse povo às vezes estava em guerra contra outro povo por algum motivo. E tem trechos na Bíblia que fala sobre, em alguns casos, que não eram para fazer prisioneiro de guerra. Em outros trechos diz que teve algumas guerras que outros povos foram feitos de escravo. E essa parte que fala também sobre os filhos e também a própria pessoa que estivesse tendo, como se, por exemplo, o chefe de família, nem o chefe de família, nem os filhos, nem as filhas, a família em si, e provavelmente os empregados, não deveriam
trabalhar, nem mesmo os animais, que naquela época é tudo manual. Apesar de que ainda se encontra em alguns lugares manual, as coisas, todo o processo manual, tanto fabricação, por exemplo, de farinha, de açúcar, entre outras coisas. Aí sobre a questão da família, que é mais como se vê, que é passando de pai para filho, ou dividindo em partes iguais e por aí varia, como se ainda vê hoje em dia. E os estrangeiros, nesse caso pode, por exemplo, dizer que estivesse fazendo a visita a algum parente ou alguém na cidade, deveria também cumprir este mandamento. Mas a questão de trabalhar no sábado, posso analisar, por exemplo, em um dos livros da Bíblia, os acontecimentos contados por Marcos. Mas vocês provavelmente vão encontrar o nome Evangelho de Marcos. Em um vídeo aqui também neste canal eu explico essa questão porque é Evangelho de Marcos e não acontecimentos contados por Marcos. Em um vídeo aqui neste canal eu explico melhor sobre esse assunto. Mas neste livro, os acontecimentos contados por Marcos, capítulo 2, do versículo 23 ao 28. Neste trecho diz: no sábado, Jesus e seus discípulos estavam atravessando uma plantação de trigo. Enquanto caminhavam, os discípulos iam colhendo espigas. Então, alguns fariseus perguntaram a Jesus. Antes de continuar a falar sobre esse assunto, a esse trecho, melhor dizendo, uma explicação sobre o que são os fariseus. Os fariseus, eles seguiam rigorosamente a lei de Moisés. Os fariseus seguiam, pelo que consta aqui, em umas pesquisas aqui analisando, eles seguiam rigorosamente a lei de Moisés, mas em todas as tradições e costumes de alguns dos seus antepassados. Mas qualquer coisa vocês deixam aqui no comentário se ficaram alguma dúvida sobre esse assunto. Mas voltando ao trecho que eu estava falando. Os fariseus perguntaram a Jesus: por que é que seus discípulos estão fazendo uma coisa que a nossa lei proíbe fazer no sábado? Jesus respondeu: vocês não leram o que Davi fez quando ele e seus companheiros não tinham comida e ficaram com fome? Ele entrou na casa de Deus na época do grande sacerdote Abiatar, comeu os pães oferecidos a Deus e os deu também aos seus companheiros. No entanto, contra a nossa lei, alguém comer desses pães, somente o sacerdote tem o direito de fazer isso? E Jesus terminou dizendo: o sábado foi feito para servir as pessoas, não as pessoas para servirem o sábado. Portanto, o Filho do Homem tem autoridade até mesmo sobre o sábado. Antes de continuar a explicação sobre a questão de trabalhar ou não no sábado, eu vou destacar o trecho que Jesus disse: portanto, o Filho do Homem tem autoridade até mesmo sobre o sábado. As palavras Filho do Homem, eu analisando uma pesquisa aqui, eu vi uma explicação aqui que diz que o Filho do Homem é o título que Jesus usava para si mesmo, como escolhido de Deus para ser o Salvador. Esse título se refere à condição humilde de Jesus e também à sua futura glória. Mas, continuando no assunto do sábado, pode ou não trabalhar no sábado, pode-se olhar também em comparação a uma das leis que Moisés deu ao povo. Lembrando que tanto que os fariseus diziam seguir rigorosamente a lei de Moisés, tanto a lei que Moisés escreveu,
foi escrito de um certo modo por causa do coração duro do povo, e por isso mesmo tem algumas sentenças que são exatamente de morte. Não é que Deus quisesse isso, mas como se muito vê hoje, parece que alguns só entendem quando tem essa pena, mas se formos olhar o livro de Gênesis, logo no início do capítulo 2, o versículo 1 ao 3, mas se for olhar o livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 1 ao 3, diz o seguinte: assim terminou a criação do céu e da terra e de tudo o que há neles. No sétimo dia, Deus acabou de fazer todas as coisas e descansou de todo o seu trabalho e que havia feito. Então abençoou o sétimo dia e o separou como um dia sagrado, pois nesse dia ele acabou de fazer todas as coisas e descansou. Após analisar mais esse trecho da Bíblia, pode-se dizer que este mandamento diz apenas que Deus quer que descansemos e pelo menos um dia da semana dedicamos a Ele, a adoração, ao louvor. Não é que os outros dias não sejamos para lembrar, mas eu digo apenas um dia na semana para lembrar de tudo que Deus fez por nós, que está fazendo, que ainda vai fazer. Mas sobre a questão do trabalho, como vocês viram, eu dizia que os sacerdotes eles trabalhavam no sábado, claro que a serviço de Deus. Nos outros dias também eles se revezando a serviço de Deus, para servir a Deus. Uma das outras profissões que também trabalhavam no sábado eram os guardas da cidade. Guarda, alguma emergência acontecia de algum deles ou com outra pessoa trabalhar no sábado. Mas eu quero que analisando por esse lado assim, que trabalhavam no sábado, era aconselhável e, se possível, se revezasse. Trabalhava no sábado, outro trabalhava no outro. Ou quem não tinha exatamente essa possibilidade dedicava outro dia na semana. O que parece, por muito está escrito aqui, é o seguinte: que pode dedicar a preferência do dia para dedicar a Deus é o sábado, mas se você dedicar outro dia, ou todos os dias, também vai estar fazendo certo, mas a preferência é o sábado. Mas se vocês ficaram com a dúvida, o conselho que vocês primeiro coloque sua confiança no Senhor, orem a Deus, pedindo orientação a Ele, para que vocês possam realmente saber o que fazer. Se Deus me mostrar, vocês deixem aqui se Deus me mostrar, vocês deixarem aqui no comentário alguma pergunta, podem deixar que se Deus quiser eu vou respondê-las. Deixa um like, compartilhe essa mensagem para que chegue a mais pessoas, para que mais pessoas saibam desse mandamento. Entre também no canal que tem sobre outros mandamentos, pregações que eu fiz, sobre ensinamentos bíblicos, também sobre incentivos. E se inscrevam, deixem e ativem o sinal de notificação para todos, para receber sobre os outros mandamentos que eu estou gravando, que por esses dias deve estar indo ao ar, dependendo de quando você esteja assistindo, ouvindo este vídeo, e também para receber mais conteúdos como esse e outros que também tratados aqui nesse canal. Pode deixar também opiniões de vídeos para serem divulgados neste canal. E fiquem sempre com Deus.